Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A sociedade brasileira tem se retalhado por questões ideológicas, questões políticas, questões de uma pauta de costumes e são questões que dizem respeito à inquietação da existência. Uma delas aqui no Brasil e infelizmente, foi alvo de uma politização que é pouco útil à resolução do problema, é a questão do direito do cidadão andar armado. Aí você vê antagonismos políticos de lado a lado, porque se coloca uma questão ideológica no que deveria ser uma questão que sobrepairasse a reles discussão política. Até que ponto um cidadão deve andar armado ou pode andar armado? Esse é o tema da conversa que traz a presença para nós de um especialista, o psicólogo Leonardo Luz, que é um especialista e é um profissional credenciado a fazer avaliação psicológica do cidadão que se dispõe a andar armado pela Polícia Federal. Esse título lhe é conferido como um profissional qualificado nesse exame pela Polícia Federal e é com ele, com Leonardo Luz, que a gente passa a conversar agora. Bem, Leonardo, é o seguinte, democraticamente falando, nem todo mundo pode andar armado, né? Com certeza. Então, agora a partir daí, vamos puxar esse fio. Bora. Porque o seu trabalho é esse, é um trabalho que eu imagino que seja de altíssima responsabilidade, porque quando você emite um laudo, de uma certa maneira, você está testando a sanidade. Isso aí. Né? De certo modo, sim, né? A gente tem uma curiosidade, né? Eu estava falando, até conversando com você mais cedo. A gente tem que pensar o seguinte, né? Nós estávamos falando mais cedo sobre aquela questão dos objetos, dos substantivos e quais são os verbos que estão atrelados. E as funções dos objetos. E as funções dos objetos. Então a gente tem que pensar, isso é uma maneira clara, objetiva e lúcida da gente começar a trabalhar o tema. Quando a gente fala num copo, você pensa logo no verbo beber. Você fala numa caneta, qual o verbo que te vem à mente? Escrever. Escrever. Quando a gente pensa numa arma de fogo, o objetivo da arma de fogo é matar. Eu trouxe uma aqui para a gente estar lacrada, né? Está devidamente segura. Né? Quando a gente olha para esse objeto aqui e a gente junta com essa coisinha aqui, com a munição, com a munição, isso aqui é colocado para funcionar, esse mecanismo começa a funcionar, a gente tem um objeto aqui que serve para matar. Né? E aí algumas pessoas não concordam, outras discordam. Não, ele serve para defesa. Não, claro que serve para defesa, mas desde que você mate aquela pessoa. Né? Um dos objetivos da arma de fogo, qual é o comunicado que você dá para alguém quando você saca uma arma e aponta para aquela pessoa? Né? Você está dizendo para ela que, olha só, cesse a sua injusta regressão, conforme lá no nosso artigo 25 da lei, do Código Penal, ou esse dispositivo pode ser usado contra você. Então, aquele mito que a gente falou que tem que sacar e atirar, isso não existe não, isso é mentira. Desde que sacou tem que atirar, não existe. Isso não existe. Né? O que tem isso também que nós chamamos de incapacitação psicológica. Você apresenta aquilo, apresenta a ferramenta, né, o equipamento. Exibe, né? Exibe o equipamento, aquela pessoa, claro, se ela tiver ali em condições cognitivas de perceber aquilo, vai falar assim, opa, peraí, ele tem um objeto ali que pode tirar a minha vida. Então eu vou parar com a injusta agressão agora. É claro que isso pode ir evoluindo, como geralmente acontece. Né? E aí sim a arma de fogo pode ser empregada. E aí a gente já sabe, ela tem essa função, que é matar. Então, como é que a gente trabalha com esse verbo e com esse equipamento dentro dessa nossa sociedade que está colocada aí? Né? São questões polêmicas, difíceis. Mas antes, Léo, eu tenho que observar o seguinte, a absoluta pertinência da necessidade de uma avaliação psicológica para que uma pessoa possa uma arma de fogo. E aí né? entra onde eu queria comentar. Né? Nós temos hoje a avaliação psicológica, ela é obrigatória. Lembra que eu comentei com você? Uma das dificuldades da psicologia hoje é porque a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, assim como a avaliação psicológica para a carteira de habilitação nacional, assim como aquela para habilitação de pilotos, é uma avaliação obrigatória. A pessoa vai ali procurar o psicólogo ou psicólogo credenciado na Polícia Federal para fazer essa avaliação, porque ela é obrigatória. E isso nos traz alguns ônus, né?
muito importantes, como eu disse com você mais cedo. Eu entendo que a avaliação psicológica ela é uma ferramenta de saúde mental. Ela é muito importante. Mas vamos voltar um pouquinho antes, falar um pouco da lei, né? A lei obriga a avaliação psicológica. Nós temos a Lei 10.826, de 2003. Alguns chamam de Lei do Desarmamento, outros chamam de Lei do Controle de Armas. E ela foi uma lei disruptiva no sentido que ela separou algumas questões envolvendo o manuseio de arma de fogo antes e após, né? Então lá nós temos o artigo 4º da lei que diz quais são os requisitos que a pessoa precisa apresentar na Polícia Federal ou no Exército para poder se habilitar lá para conseguir uma arma de fogo, ter habilitação para manusear uma arma de fogo. Dentre elas, no inciso 3, se eu não me engano, está a avaliação psicológica. Então ela é obrigatória. O uso da arma de fogo no Brasil, conforme a lei, ele é proibido. O porte é proibido no Brasil. Nós temos o artigo 6 da lei, é muito explícito, diz que o porte de arma é proibido no Brasil, exceto para algumas categorias profissionais, policiais, guardas municipais. Aí a lei traz lá o rol de pessoas que estão habilitadas a portar arma de fogo de maneira institucional e particular, né? E temos lá o artigo 10 da lei. Esse é o que interessa para o cidadão que quer ir lá no SINARME, na Polícia Federal, adquirir sua arma. O artigo 10 fala exatamente sobre o quê? O porte de arma para defesa pessoal, né? A pessoa andar armada. Eu não vou entrar aqui no mérito de ter arma em casa, que é posse, e o porte, que é andar armado. Sim. Vamos trabalhar com o artigo 10 da lei, né? De portar a arma em qualquer lugar. Porque tem a posse, que você pode ter a arma em casa, que aí envolve outras questões, mas andar armado necessariamente é ali no artigo 10 da lei, que é o artigo que trata sobre a defesa pessoal. Tanto para posse como para porte, você precisa da avaliação psicológica. Só que a nossa lei, nem a Instrução Normativa da Polícia Federal 78, diz exatamente a diferença de uma para outra. Ou seja, em tese, a avaliação psicológica, tanto para o manuseio quanto para o porte, é idêntica. Em tese. Okay. Né? Aí vai depender do profissional de psicologia, durante a sua entrevista, né, para aquela pessoa que procurou lá para você para poder fazer a avaliação, entender a pertinência de ampliar ou não aquela avaliação que, conforme a Polícia Federal diz na Instrução Normativa número 78 de 2014, precisa atender alguns requisitos mínimos, né? Nós comentamos mais cedo. Nós temos ali na Polícia Federal, naquela portaria, 14 indicadores psicológicos necessários, ou seja, a pessoa precisa apresentar algum daqueles indicadores. E temos os indicadores restritivos. Os restritivos são 22. Indicadores psicológicos a gente pode ler aqui como traços de personalidade. Vamos tentar trabalhar um pouco mais também na simplificação dos termos para não ficar um negócio muito burocrático e técnico, mas seria um traço de personalidade. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo... Você tem 14 básicos, então. 14 básicos. Depois você tem 22 específicos. Não, 14 são necessários e 22 restritivos. Exato. Ou seja, você tem 14 básicos, você tem que atender algum daqueles 14. Ali. E depois você cai nos 22 restritivos. Que, na verdade, não há uma distinção. Essa é uma distinção apenas metodológica. Sim. Porque, na verdade, a avaliação psicológica é um bloco, né? Só que, qual é o problema da avaliação psicológica que nós comentamos aqui um pouco mais cedo? Ela é compulsória. Quando a pessoa ela resolve ter uma arma de fogo por qualquer motivo... Ela tem que se submeter. Ela tem que se submeter à avaliação psicológica. Não é opção. Não é uma opção. Então ela cria muitas vezes uma justificativa no imaginário dela, um motivo que ela precisa de uma arma de fogo. Isso aqui é uma arma de treino, tá? Então não tem nada. Então ela, eu quero ter uma arma de fogo. O meu direito é ter uma arma de fogo, a lei diz que é meu direito. Eu sei que a lei diz que é seu direito. Mas todo direito, nós como cidadãos, temos que entender que todo direito a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Se colocar em análise efetivamente, né? Eu posso ter uma arma de fogo. Ok, a lei me permite. Mas a segunda pergunta que você tem que se fazer é: eu de fato tenho condições psicológicas para ter uma arma de fogo? Essa pergunta, muitas vezes, ela é colocada num segundo plano, porque me parece que, às vezes, as decisões políticas, pessoais, ideológicas, colocam isso em prevalência, num lugar de destaque. E você se deixa de colocar em análise e, de fato, se perguntar: qual é a minha necessidade de ter uma arma de fogo? É meu direito? É.
Então aí entra o trabalho da psicologia. Ou seja, a pessoa não se dispõe a fazer uma autocrítica. A partir daí ela precisa de realmente uma referência externa, porque... Exatamente. Né? Uhum. Então ela vai muitas vezes ali procurar um psicólogo, né, para fazer, ou psicóloga para fazer a avaliação psicológica, e ela vai tentar ali fazer algum jeito de escamotear as verdadeiras intenções de ter uma arma de fogo, né? Geralmente quando a gente pergunta, qual o motivo você quer ter uma arma de fogo? Não, porque a violência está muito grande, eu quero proteger minha família, é meu direito constitucional, e começa a vir aquelas respostas muito burocráticas, muito prontas, né? Só que a gente começa a fazer entrevista, que inclusive ela é obrigatória na Polícia Federal, que é uma entrevista semi-estruturada, que a gente chama, as perguntas, você pode ir montando, a gente começa a examinar aqui, peraí, essa justificativa sua não se encaixa muito bem com esse comportamento, com essa sua forma de ser, de agir, de estar no mundo. Você já percebeu isso? Não, mas isso aí não vai atrapalhar em nada, não. Ah, tá ok. E aí, as pessoas, às vezes, têm que entender que a gente está vivendo hoje uma era digital. Não há como você se escamotear, a não ser que você não esteja em nenhum lugar, né, nenhuma rede social, nenhuma mídia social, que eu acho muito difícil. Até quando você passa na rua, você é filmado, então, de alguma forma, você vai ser identificado. Você se manifesta nas redes sociais de muitas maneiras, né? E esses levantamentos, eu particularmente, acabo utilizando ele para até mesmo estruturar uma entrevista. Depois, junto com a avaliação psicológica, aí sim. E outra coisa importante, a avaliação psicológica é um procedimento técnico-científico. Ele segue uma metodologia. Ali não tem o que Leonardo acha também, não. Eu tenho ali alguns testes que são obrigatórios à aplicação, conforme a instrução da Polícia Federal, né? Só que eu não preciso estar limitado a eles somente, eu posso ampliá-los. Então, por exemplo, teste de personalidade. Eu posso aplicar mais de um, dependendo da situação, se eu ficar na dúvida ou não, né? Então, a avaliação psicológica ela é um procedimento técnico-científico, devidamente respaldado pelo Conselho Federal de Psicologia, existe resolução no Conselho para isso, então ela é robusta, só que os profissionais também podem flexibilizá-las dentro daquilo que a Polícia Federal já normatiza. Eu, particularmente, tento sempre ser um pouco mais rigoroso no sentido de avaliar as pessoas quando elas procuram para o porte. E eu tento sempre trazer à baila a discussão, né, produzir um instigamento na pessoa, se de fato ela tem aquela necessidade de andar armada. Qual o motivo que fundamenta esse desejo seu, né? E a gente vai... Eu já tive caso de paciente de fazer avaliação psicológica, apresentar o resultado, ele ser apto. Ser apto, falar assim, Leonardo, gostei, vi aqui que eu tenho algumas características minhas que são legais, que me possibilitam, mas eu não tenho condições de manter, por exemplo, um treinamento constante para que eu possa manusear a arma. Então, acho melhor não ter. Olha que grau de consciência, de percepção de si, de cuidado com o outro, né? E pensar que dentro do manuseio de arma de fogo a gente tem uma característica muito importante. É uma palavrinha que infelizmente se perdeu como tantas outras, né? Ela confundiu empatia, né? Se confundiu com simpatia. As pessoas nem simpatia têm, quanto mais às vezes empatia. Isso. Né? Então, assim, é uma palavrinha que está muito colada com o manuseio da arma de fogo, né? E aí, eu falei até com você uma conversa que a gente teve uma vez, né? Uma coisa que me preocupa muito, que é uma das justificativas que mais aparecem no consultório, né? Você pergunta, por que você quer ter uma arma de fogo? Aí a pessoa fala assim, não, mas porque o bandido também pode ter. Só que a gente tem que ser um pouco questionador em relação a isso. Veja bem, pessoal, o bandido está à margem da lei. Você me falando isso, você está me dizendo que quando a polícia de trânsito, a guarda municipal de trânsito para um motoqueiro sem IPVA e habilitação, você está me dizendo que você também pode, porque ele também pode. Então, tem um estelionatário que não respeita o Código Tributário Nacional. Você também não vai respeitar? Então, a gente não pode se comparar com essas categorias, com essas pessoas que escolheram, ou às vezes até por condições mesmo sociais, estão à margem da lei, né, para querer ter uma arma de fogo. Se a sua justificativa for essa, com certeza você, na sua avaliação psicológica, talvez você tenha as condições, né, desenvolva os traços de personalidades ok, mas às vezes não seja suficiente.
A presença hoje é do psicólogo Leonardo Luz. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do psicólogo Leonardo Luz. Leonardo, nós estamos dando sequência a essa oportuníssima abordagem da consciência que você tem que ter a respeito do direito, de exercer o direito de portar uma arma do fogo, que já você ressalvou antes, que é um direito restrito, né? Restrito a algumas categorias profissionais, né? Aí você falou que você você faz um teste, que é um teste estruturado, um teste científico, um procedimento científico, mas há uma componente aí que, por exemplo, você já está nessa função há quantos anos? Como credencial da Polícia Federal desde 2020. Né? Então, olha bem, mas há uma percepção também, não diria subjetiva, mas a tarimba te permite fazer algumas leituras extra testes, né? Assim, do perfil psicológico da pessoa à sua frente. Não, é claro, obviamente. Veja bem, o percurso do psicólogo que faz a avaliação psicológica, ele também é composto pela experiência desse profissional. Né? Eu estou na área aí tem mais de 15 anos, né? Formei em 2003. Né? Então a gente tem a parte da experiência clínica, dos atendimentos clínicos diários, né? E a gente tem, desde o momento que a pessoa liga para você para perguntar sobre valores, preço, como é que funciona, a gente já faz ali uma primeira impressão daquelas falas, daquela fala que chega ao psicólogo. Quando a pessoa chega no consultório, por exemplo, a gente já tem uma leitura corporal, já tem uma certa habilidade para pescar alguns feelings que sejam importantes fazer durante a entrevista. Né? E isso é fundamental, isso que difere às vezes dos profissionais, né? Da psicologia, uma experiência clínica que ela agrega na avaliação que é estruturada. Então a gente tem uma avaliação psicológica estruturada, que tem uma normativa para isso, com a experiência do psicólogo. Né? Eu já tive casos de pessoas que chegam para fazer avaliação psicológica, mas já de fogo com os pais. Que leitura que você teria disso? Né? Extremamente inseguro, né? Para botar uma... Aí eu já cheguei... Não, veja bem, a gente não pode fechar em diagnóstico ou estereótipos, mas tem uma leitura disso. Eu já cheguei com outras pessoas que já chegaram... Lembra que eu falei para você que uma comparação muito importante, a avaliação psicológica também, ela é como se fosse um sismógrafo. Ela tem lá o seu modo de funcionamento da dita normalidade, sim, mas ela também é muito suscetível a variabilidades que a pessoa às vezes se expõe. Então já tive avaliações psicológicas que eu disse para a pessoa, olha, não beba no final de semana, se mantenha ali sem situações estressantes. E a pessoa foi para um churrasco, bebeu tudo que podia beber e na segunda-feira que fazer os testes. Obviamente, reflexo direto nos testes de atenção. Os testes cognitivos foram péssimos, né? Então eu percebi que a pessoa chegou com um estado que não era aquilo desejável para avaliação psicológica. Então tudo compõe uma avaliação psicológica. Por isso que ela precisa ser feita, como eu disse para você, é uma ferramenta importante de saúde mental. A pessoa tem que pensar assim, poxa, eu estou procurando, quero exercer o meu direito para portar uma arma de fogo. Ok, é justo, é. Segunda pergunta, tenho condições? Pô, vou lá no psicólogo fazer a avaliação. E dessa avaliação, o que foi retirado ali que pode me dar resposta sobre como está a minha saúde mental? Está legal? Não está? Será que eu preciso, de repente... para além do resultado imediato. Para além do resultado imediato. Então, é essa instigação, essa vontade que eu tento também trabalhar com os pacientes que me procuram quando o porte de arma é desejado. Né? Então, é um trabalho difícil, né? Mas envolve, sim, perfeitamente a experiência ali do profissional, né? Onde ele passou, se ele tem experiência ou não com a arma de fogo. Agora, eu quero tratar de um assunto que você falou que às vezes é até instintivo. Eu acho que não é nem uma má fé, mas é instintivo, né? O cara dissimular, esconder-se,
tentar, se ele está, se a meta dele, ele vai tentar sim. driblar o psicólogo. Isso é muito comum na avaliação, como eu disse, ela é uma avaliação compulsória, ela é obrigatória. A pessoa não está ali de livre e espontânea vontade para fazer a avaliação. Os testes são estruturados. Um teste estruturado é uma coisa muito interessante, porque estruturado significa se interrelacionado. A pergunta 17, se o cara... ela está correlacionada com a pergunta quinta pergunta, por exemplo. Se não houver uma coerência ali já se demonstra. Os testes hoje são muito. Os testes de personalidade, hoje os inventários que a gente chama, tem os testes projetivos, né? Tem os testes expressivos, que têm suas diferenças, mas também há os inventários. Pela instrução normativa da Polícia Federal, os inventários não são necessários. Só os testes projetivos e expressivos. Os testes permite você ter um diagnóstico, um pré-diagnóstico de um transtorno mental grave, como uma psicose, uma paranoia, uma esquizofrenia? Olha, em tese, ele deve declarar isso? Em tese, sim. Né? Os testes projetivos e expressivos podem nos indicar isso aí. E uma das funções é essa. Né? É você coletar indícios e evidências de que aquela pessoa que está ali, provavelmente, ela tenha poucas condições de usar uma arma de fogo. É claro, você lembra que eu te falei dos indicadores restritivos? Sim, 22. Um deles muito claro é transtornos mentais. Então, se você tem uma pessoa que já passou, por exemplo, por várias questões de internação psiquiátrica, já tem um histórico médico psiquiátrico significativo, faz uso de medicação controlada, de psicotrópicos, aí você tem que ficar atento. Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas querem engambelar isso, querem esconder isso. E a habilidade requerida como... Primeiro, essa questão da capacidade psicológica, mas existe um requisito de destreza no porte da arma? Sim, aí depois que você faz a avaliação psicológica, o segundo momento é a avaliação técnica, que é feita também por um instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal. Só que ele vai só testar aquela habilidade mínima. Sim. Então veja bem, quando a pessoa está habilitada para o manuseio de arma de fogo, seja psicológica, seja técnica, os dois, significa que, olha só, o que isso significa? Qual é a mensagem que você passa para a pessoa? Você está dizendo assim para ela, olha só, neste momento psicológico atual e neste momento seu de habilidade, você tem condições iniciais de começar o seu treinamento para desenvolver uma habilidade extremamente necessária para o manuseio da arma de fogo. Ô Léo, qual o tempo médio que você despende num exame acurado mesmo? Olha, eu tenho ali um tempo médio de 2 a 4 horas. Mínimo 2 horas. Para fazer realmente ali a forma como eu trabalho, né? Sim. Eu gasto mais ou menos, ali um tempo de 2 horas para poder fazer ali a avaliação. Às vezes a avaliação ela vai seguindo uma dinâmica que você começa a ter algumas sacadas e fala assim, peraí, preciso dar mais uma investigada nesse tipo de personalidade aqui. O desdobramento abre outros cenários. Outros cenários, né? Uhum. Então a gente vai olhando, isso aqui precisa entrar mais um pouco nessa questão aqui. Ou então até mesmo na entrevista. Né? A entrevista ela é sempre muito rica, dependendo da sua habilidade de conduzir. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, ela é uma ferramenta poderosa, mas depende de uma habilidade. Agora, de qualquer maneira, você já se deparou com situações em que a pessoa não aceitou o diagnóstico? Olha, teve uma pessoa, 2, que elas ficaram muito irritadas com o resultado, né? Ou seja, ratificaram o diagnóstico. Veja bem, eu acho que talvez, eu não gosto nem de dizer isso, mas eu acho que talvez seja aquele momento precursor que nós falamos aqui antes, né? Se a pessoa não vê aquilo como um procedimento de saúde mental e de higiene mental, que seja efetivamente boa para ela vai entender aquela inabilitação como algo ruim. Porque o que ela diz para você quando ela fica irritada? Você está impedindo o meu direito de ter uma arma. Só que a mensagem que eu passo para ela não é essa. E aí a gente tem que trabalhar isso. Veja bem, olha só, isso aqui não é um diagnóstico de incapacidade psicológica ou mental. Nós estamos dizendo aqui que você pode funcionar bem em vários aspectos da sociedade.
Só que no manuseio de arma de fogo propriamente dita, talvez você tenha uma limitação que te coloque você em risco, coloque alguém da sua família em risco. Aí essas duas pessoas entenderam depois, assim, entenderam de maneira mais leve de dizer, né? Se sentiram pelo menos, compreenderam, né, levemente o que eu quis dizer em relação a isso, né? Em relação ao cuidado com a saúde mental. Um deles, inclusive, voltou para o consultório como paciente, né? Então, assim, acho que a ficha caiu lá na frente. Você fez uma observação que eu achei interessantíssima, que foi interessantíssima mesmo, que foi de que, independente do resultado imediato ou específico que se pretende, que é a habilitação para portar uma arma, é uma chance, uma oportunidade preciosa da pessoa se conhecer um pouco mais e saber da sua efetiva condição, sua condição psicológica, sua condição emocional. Talvez numa situação de rotina ela nunca se disporia a fazer isso, e acaba se tendo a oportunidade de aumentar seu autoconhecimento. A pessoa ela fica às vezes muito desejosas daquele apto, né? O laudo é muito simples, né? Apto e inapto. O modelo da Polícia Federal é muito simples. Não pede um laudo complexo dizendo quais foram os traços de personalidade identificados. É apto ou inapto. É binário. É binário. Binário, sim, não. Né? Sim, não. Então a pessoa às vezes quer isso aí a qualquer custo. Entendi. E a gente tem que entender, e lembrando sempre daquilo que eu falei com você, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a pessoa tem que tomar um cuidado metodológico muito grande para não tentar fazer transplantes sociais de condutas de outras sociedades. Enxertar culturas exógenas aqui. Não é assim que funciona. Entendi, claro. Né? A cultura do americano, por exemplo, com a arma é uma, a nossa é outra. E que dentro do próprio Estados Unidos, de estado para estado, tem variabilidades. Exatamente. Né? A gente não pode trazer isso para essa seara, porque senão a gente vai entrar num campo minado e aí a gente tem problema. Mas cuide da saúde mental, pense a avaliação psicológica. O raciocínio é simples. Pense na sua avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo como uma ótima oportunidade de você cuidar da sua saúde mental. Como é que eu estou de cabeça? Eu acho que é uma pergunta. E hoje, mais do que nunca, tem se mostrado que o controle emocional, conhecer as próprias razões, tem se mostrado um diferencial para vários aspectos da vida social. É uma das mais digamos, requisitadas competências hoje é a competência. Quais são as habilidades? É a competência emocional. Então, a avaliação psicológica de manuseio de arma de fogo, ela tem como um reflexo, como uma consequência, a capacidade de você poder desenvolver essa percepção. Quero agradecer muito, Léo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, falar e compartilhar um pouco disso. Com certeza vai agregar mais. Estou à disposição. Qualquer situação que puder contribuir mais com essa temática aí, polêmica, né? A gente tem que sair desse campo da polêmica e trabalhar mais no campo da racionalidade. Isso não se trata de questões ideológicas, é uma questão muito objetiva, né? A presença hoje do psicólogo Leonardo Luz. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.